Olá, Ana. Olá, um prazerzão receber esse convite. Obrigada e poder por falar ter... um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente gosta, né? Isso, um prazer recebê-la e agradeço também de tu ter aceitado a entrevista. E eu gostaria de começar te perguntando como é que tu chegou nessa vontade de fazer a moda, né? Como é que aconteceu isso na tua vida até chegar à carreira profissional? Sim, foi desde a infância, na verdade, porque a minha mãe, ela trabalha com artesanato e ela tem, então, essa questão de trabalhar com as mãos. Então, a família já tem um pouco a veia artística. Sim. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz o meu vestido sob medida. Olha. E pra mim foi uma descoberta, assim, de um universo que eu me apaixonei, porque é um mundo onde tinha todo aquele entendimento de ver como a pessoa era, enfim. E a mulher que fez pra mim, que foi de Nova Palma, a dona Elda, ela me conduziu então pelo ateliê e me mostrou todo esse mundo, né? E tem uma coisa até engraçada, porque o meu avô, em algumas provas, ele me levava e até ele comentava: ai, Ana, tu gosta muito disso, daqui a pouco seria uma profissão pra ti, porque Ele começou a perceber envolve essa que questão tu da gostava. arte, isso aí, e do vestir também para aquele momento especial, né? Então a minha mãe me incentivou a fazer a faculdade de design de moda. Na época não tinha aqui em Santa Maria, eu sou de Vale Veneto, né? Nasci em Vale Veneto. Não tinha faculdade de Santa Maria e a Unifra tinha a previsão de abrir o curso só daquele período, uns 3 ou 4 anos para frente. Então era muito vaga ainda a ideia de ter a faculdade de moda em Santa Maria. E aí eu descobri que em Caxias tinha. Então fui para Caxias para poder, eu tinha 17 anos, fui para poder começar o curso lá e me encantei. Então era o que eu realmente queria, assim. Eu tive muita sorte de já escolher a primeira escolha foi realmente aquilo que eu queria trabalhar e que eu gostei, sabe? E daí durante o curso eu tentei fazer vários estágios em várias áreas para poder entender qual que era a área que eu ia gostar mais. Então eu fiz estágio na Sul Têxtil, que é uma fábrica de tecidos. Fiz um estágio em 2 ateliês e aí foi onde eu me encontrei mesmo. Eu disse, não, realmente é para trabalhar com noivas, é para trabalhar com festa, que é o que eu admiro e é aquilo que eu sinto mais prazer de fazer, né? Sim. E aí, durante o curso, essas áreas que tu falou, por exemplo, na Sul Têxtil, tu te aprimorou em tecidos, nos fios, nos materiais. Quais as outras áreas que tem além dos materiais e do próprio ateliê? Tu aprendeu a costurar, Sim, a bordar. moda ela é muito ampla, né? E o curso ele dá uma pinceladinha em cada área. Então, por exemplo, tem a parte de produção de moda, desenvolvimento de coleção, pesquisa de materiais. A parte têxtil é muito rica e muito interessante, principalmente no Brasil, que é muito pobre ainda, né? São poucas empresas que ainda sobrevivem de fiações e de tecelagens, né? E a Sul Têxtil, ela trabalha com malharia circular, então é malha de fazer camiseta, é malha mais tipo plush, enfim. E o estágio ele envolvia, então, estudar os tecidos que a empresa fazia e daí desenhar croquis que fossem usados com aqueles tecidos para poder mostrar para os representantes. Então foi uma área que eu achei muito legal. Entendi. Mas faltava muito aquela parte do contato com o cliente final, sabe? Sim, sim. Que no ateliê é uma coisa... no ateliê. Isso aí, então, e no ateliê... Tu fez o estágio no ateliê. Isso aí. E tu costurava também? Eu sempre bordei, né? Eu aprendi com uma tia minha desde criança e eu sempre trabalhei com bordado. Então, pra mim, a parte da costura não é o meu forte. Eu costumo dizer que eu prefiro ter as costureiras que façam bem feitinho, assim, que elas estão no dia a dia. Enfim, entendo. Aprendi durante a faculdade, modelagem também. Mas o que eu gosto mesmo é a parte do bordado, né? De desenvolver a parte do Tu amor sabe mesmo. que uma vez eu fiz um curso de modelagem no Senac, em Porto Alegre, e tinha essa parte da costura, né? Aprender a fazer os moldes e também a costurar. A gente tinha que fazer um look até o final do curso. E a professora me disse assim, tu é muito caprichosa. Eu nunca imaginei, porque eu não gostava da costura, mas é porque a gente às vezes tem na infância esses contatos de alguns parentes que ou não gostam, ou tem essa sensibilidade, como teu avô, né? De ter te dito que era um caminho legal. Ele percebeu talvez a tua alegria
como que tu te comportou na questão de fazer o teu vestido? Tu participou do desenho do vestido de 15 anos? Participei, ajudei a escolher tecido, ajudei a escolher as rendas e foi todo feito no meu corpo, né? Então eu achei muito bacana. Com mais de uma prova, como tu faz com várias hoje? Provas, isso aí. Que legal. Hoje a gente faz o desenho, então isso aí eu me encantei. Eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer realmente, né? Tá, e isso que eu ia te perguntar sobre o desenho. Como é que tu, ainda na faculdade, né? Como é que tu lidava com o desenho, assim? Ainda tem as disciplinas de desenho e tem as disciplinas de história, que são super, né? Sim, as de história da moda são demais, elas são incríveis, assim. E as de desenho, então, começa com o desenho da figura humana e depois a gente vai entrando no desenho de moda, mesmo no croquis de moda, né? Tem que aprender o desenho básico. O desenho básico. Então, para poder fazer a figura humana, né? Poder se expressar, né? Não é que tenha que ser um artista. E tu te deu bem também no desenho, assim? No desenho, eu costumo usar um aplicativo, que é um iPad, que eu consigo o desenho nele para poder ir mostrando para cliente. Porque o que acontece? O desenho artístico, mais conceitual, é bacana e é muito demorado. Enquanto eu estou fazendo o atendimento com a cliente, eu preciso mostrar para ela eu preciso passar aquilo que está na minha cabeça para ela. Então, através desse aplicativo eu consigo fazer o desenho, fazer o croquis e ela consegue ir já se imaginando as proporções, enfim. É diferente de fazer um protótipo, que também leva um pouco mais de tempo, né? Então, assim, mas quando tu fez a faculdade já existiam os aplicativos? Que eu não sei a época. O aplicativo, vamos fazer 7 anos que eu me formei. O aplicativo, ele foi lançado logo que eu me formei, ele já foi lançado. Ainda não era usado Ainda não era, sempre era no papel. No curso, né? E o curso sempre incentivou a fazer um desenho mais artístico, né? E é bom, sabe? Porque esse contato à mão, por exemplo, eu também quando estudei, a gente desenhava tudo à mão, né? Os projetos. E agora tem o computador, então é muito importante essa dedicação, assim, essa relação do desenho, porque às vezes tem algum momento em que tu precisa até fazer um esboço com a mão, né? Se falta internet ou se tu não consegue ligar o teu aplicativo. Não, com certeza. A gente tem que ter essas cartas na manga. É bom a gente ser livre também para poder se fazer, expressar. Sim, fazer no papel, né? O papel não adianta. Eu acho que a experiência do papel é sempre única, né? E é muito parecido com a arquitetura, né? Porque a cliente... Muito. Às vezes tu imagina aquele projeto lindo e maravilhoso, mas tu precisa explicar para a cliente. Então a forma de se comunicar é através do croquis. Que a gente chama. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo para continuar conversando com a Ana Dotto. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. E temos os apoiadores culturais Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capuane Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Continuamos conversando com a artista Ana Dotto. E, Ana, eu gostaria de que você nos falasse um pouco, assim, essa questão dos materiais, que existe uma diversidade de tecidos, de fibras e de cores, né? Tu tem, assim, preferência por alguns sintéticos ou naturais? Como é que tu avalia e escolhe? Como a gente trabalha com sob medida, né? Então seria uma alta moda, né? Que a gente pode considerar. Existe, então, uma gama de materiais que eles são mais refinados e são materiais que se diferenciam totalmente dos que a gente usa no dia a dia, né? Então é muito rico e muito diverso. Eu gosto muito da organza de seda, porque eu acho que ela tem uma leveza e ao mesmo tempo ela dá um corpo também, ela dá uma estrutura para a peça, né? Eu uso muito a musseline, e aí a musseline eu uso musseline um pouco de seda e uso bastante a de poliéster também. Sim. Porque ela dá um movimento super bacana e tem algumas mulheres que se incomodam com o amassadinho que a seda faz. Então é uma alternativa. Legal. E hoje em dia a tecnologia está tão grande, tão alta, que o poliéster ele já não é mais visto como uma fibra pobre. Ela é uma fibra que dependendo de como ela é trabalhada, ela se torna muito rica e com muito movimento. Bom, né? Que bom isso. A gente usa muito o tafetá, tá voltando agora com bastante força, então é um tecido que se usava muito antigamente, muito anos 80, né? Aquele estilo mais volumoso.
E agora tá voltando bastante, assim, então é um tecido que tá chamando bastante atenção. Talvez porque ele dê algumas características no trabalho, dê outras possibilidades. O volume com a leveza, né? Então, Sim. quem quer ter aquele vestido com volume, com movimento, com presença e não quer ficar muito pesada, ele funciona super bem. O crepe é um tecido que eu uso muito, assim, que ele se usa muito na alfaiataria, mas pra, por exemplo, aquela noiva que quer ter aquele vestido minimalista, perfeito, com o corte perfeito e sem nenhuma imperfeição, é o crepe com elastano. Porque ele modela bem no corpo, assim, Isso né? aí, Tem ele algumas modela noivas que trabalham, algumas não, muitas, né? Modela muito o corpo. Modela e dá aquele efeito mais escultural, assim, na peça, então eu acho bem Isso. bacana. A gente tem usado também o duchesse, que é um tecido que ele tem um pouco de brilho, então é tipo um cetim, né, mas ele é um brilho um pouco mais suave, o cetim duchesse que a gente chama, e ele também dá um volume um pouco maior. E basicamente, e depois as rendas, né, que então a gente entra num universo que é gigantesco. Tem todas aquelas rendas florais, que são as mais tradicionais. A gente passou por uma fase agora também de usar muito arabesque, muitos desenhos mais barrocos, né? E agora eu vejo que com uma visão mais contemporânea, a gente tem rendas que elas têm os desenhos mais abstratos, não é aquela coisa mais tão floral. Então é muito... Às vezes tu olha e pensa, será que é uma renda, será que é um tecido? Mas é um rendado mais abstrato, que não tem um desenho tão específico, definido, né? Tão definido, né? Tão formal como a arte, assim, mais informal. Isso Entendi. aí, um pouco mais informal e acho bem bacana também pra... muito. E tudo depende muito do estilo da cliente, né? Então, quando eu começo a conversar, eu tento entender o que aquela mulher tá buscando, né? Se o evento dela é um evento de dia, se é à noite, se é final da tarde, porque hoje tu tem liberdade de fazer o evento do jeito com o teu estilo, né? E isso é muito importante porque tu consegue trazer isso pra roupa. Que bom, Por né? exemplo, que a gente pode fazer o evento com o próprio estilo. Com o Isso próprio é estilo, ótimo. é ótimo. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que tu lida com essa diversidade, né, dos materiais e também das pessoas para chegar naquela singularidade? Como é que tu começa a identificar isso na cliente? Através do estilo dela. Então, nessa primeira conversa, eu tento entendendo através das coisas que ela já escolheu. Por exemplo, onde vai ser a festa, que cores de decoração, que estilo de decoração ela se identifica mais. E daí, a partir disso, eu começo a fazer uma leitura, entendo o perfil dela. E eu começo a mostrar algumas imagens também. Sim. Por exemplo, tu gosta mais de flores de rosas, tu gosta mais de mosquitinho, tu gosta mais de lírios, enfim, tulipas. E aí, através desse perfil, eu consigo identificar qual roupa que vai ficar mais bacana pra ela, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela vai usar um macacão para fazer um casamento às 4 da tarde, no campo. Então é uma coisa super diferente, mas que ela, se eu vestisse um vestido nela, não seria aquela pessoa, sabe? Ninguém iria identificar ela porque não seria ela. Não seria ela. E tem a ver com a profissão dela, assim, no caso essa? Ela, por um acaso, ela também é estilista e ela trabalha como gerente de uma grande loja da Melissa. Então ela tem toda uma leitura ela é mais despojada, diferente. digamos assim, né? Ela quis sair também, talvez, do trivial, alguma coisa assim. Sim, com certeza. E até isso era uma pergunta que eu ia né? te fazer, se tu já tinha feito algum trabalho para alguma artista. Para alguma artista, tem até uma artista de Caxias, que ela tem um trabalho de superfície de tecidos, e tem o Antônio Jacomin, que é um pintor, que ele trabalha com aquarelas, e o Antônio, a gente já tive clientes que elas queriam um vestido estampado, daí o que eu fiz? Eu disse, conversa com o Antônio, ele vai desenvolver a estampa para ti, e depois a gente trouxe essa estampa para o vestido, e ficou super bacana, porque ficou super original, né? Bem exclusivo. Bem exclusivo. Tem essas questões, né, da pessoa querer sair totalmente, querer uma coisa super exclusiva, né? E eu acho super bacana, porque tu cria a superfície do zero, né? Cria o tecido, desenvolve do zero mesmo. E foi muito, muito legal. Depois ela comprou o quadro, levou pra casa dela, então ela tem essa... que bacana, até como recordação. Essa recordação, né? sim. E o chapéu, por exemplo, esses casamentos de dia,
Não sei se a noiva usa chapéu ou não, ou os convidados, sempre tem essa dúvida do chapéu. Entra, anoitece, tira o chapéu, como é que é essa história? Eu acho maravilhoso, né? Mas no Eu adoro Brasil usar a gente... chapéu. É incrível, eu acho lindo. Eu acho que a mulher fica com uma expressão muito bacana, assim. Mas no Brasil a gente tem É muito difícil porque culturalmente não se usa, né? As noivas têm usado casquete, que então é aquele com ou valete, né? Sim. Que nos casamentos de dia, então elas optam, ao invés de usar o véu, usam a casquete. Mas com convidados é muito raro, assim, de... Mas se a convidada quer, como que ela deve se Se comportar? ela quiser, se for um casamento de dia, enquanto tiver a luz, ela pode usar um tiver a chapéu luz. um pouco maior. Ou então, hoje existem as presilhas, né? E existem acessórios de cabeça que eles são um pouco menorzinhos, que daí ela pode usar à noite também. Então, na verdade, a gente coloca o chapéu e tem que ter um cabelo, assim, um penteado que à noite, se a festa continua, se tira o chapéu para entrar para dentro do ambiente. Existem alguns, por exemplo, eu tenho até algumas noivas que a gente faz esse jogo, né? Por exemplo, é a tiarinha, que ela vai sustentar a telinha, né? E depois ela vai retirar a telinha e fica então só com a tiara para a parte da noite, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos falar sobre essas bonecas lindas aqui, que ela trouxe os protótipos para a gente ver como é que a Ana Dotto trabalha. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Continuamos conversando com a artista Ana Dotto. Ana, eu gostaria que tu falasse um pouco para nós sobre essa questão econômica, né? A arte tem um valor, né? Nós como artistas temos a nossa assinatura nos trabalhos que nós fazemos. E como é que como é que tu trabalha no teu ateliê quando tu recebe o cliente, como é que tu começa a sentir até onde ele quer gastar, onde tu tem que entrar por um processo mais econômico na seleção de materiais, como é que tu faz isso? Eu procuro, então, no primeiro atendimento, pedir para a pessoa se ela tem alguma expectativa de orçamento, né? Porque quem está fazendo uma festa e está se organizando para fazer, para a preparação desse dia, normalmente tem um orçamento já para cada situação, né? Porque o que acontece? Como a gente trabalha com sob medida, eu faço o orçamento do vestido com base no tempo que vai ser trabalhado naquele produto. Ah, é verdade. Às vezes tu leva meses, né? Isso aí, e é um tempo de trabalho mesmo, o tempo que a funcionária vai ficar no bordado, vai ficar na costura, vai ficar na modelagem. Depende do projeto, então, da criação. Depende do projeto, isso aí. Então, cada projeto vai ter um orçamento e uma quantidade de tempo que vai ser feito, né? Como um trabalho que ele é feito bastante à mão, ele acaba demorando um pouquinho mais. Então eu tento direcionar de acordo com o orçamento da cliente para aqueles materiais que vão ser um pouco mais, que vão ter um custo-benefício bacana. Costumo direcionar então para um corte que ele não vai dar tanto trabalho para fazer, mas que vai ficar bacana para ela. Então eu acho que vai de dar o toquezinho de fazer um produto com um design, que a pessoa se sinta bem. E que ao mesmo tempo tenha um custo que caiba no bolso dela, claro, né? Porque a gente pode fazer com a simplicidade, fazer o belo também. Isso né? aí, e eu acho que o designer ele tem o papel de entregar uma solução que é viável para aquela pessoa, senão o design se torna muito supérfluo, né? E muito elitizado e muito assim, para poucas pessoas terem acesso, né? Isso. Tem pessoas que às vezes que sabem dos custos e se organizam anos, né? Guardando, fazendo esse planejamento para poder fazer uma bela festa, uma festa que vai guardar para si, né? Com certeza. Então o meu objetivo é poder realizar o sonho daquela mulher, né? E de uma forma que eu consiga resolver esse projeto e que fique bom para os dois lados. Tu tá focada em noivas, mas tu faz também 15 anos, madrinhas ou algum outro... Formandas, 15 anos, madrinhas, mães das noivas, né? Dos noivos também. Masculino e vestidos feminino. para eventos sociais também, por exemplo, Ana, eu preciso ir num casamento, eu quero um vestido que eu me identifique, então a gente vai lá e faz.
Porque eu acho, Lígia, que hoje vale muito mais a pena tu ter uma peça no guarda-roupa que te vista bem, que tu fique com uma qualidade legal, do que tu ter muitas e que às vezes não vão te dar... Às vezes gastem muitas, poderia gastar em uma bem feita e às vezes usar mais de uma vez, que hoje Isso, porque hoje eu acho super natural, né? É. Então eu sempre brinco com meus clientes, tipo, vamos pensar num vestido que depois tu possa aproveitar mais do que uma vez. Eu gosto disso. Vamos pensar num vestido que não vai ficar guardado. Claro, o vestido de noiva, ele tem toda aquela história dela, né? Então acaba entrando muito mais no âmbito emocional, né? Mas nada impede depois também o vestido dela, ela pode vender, ela pode fazer... Uma homenagem, por exemplo, a pessoa vai receber um prêmio, uma homenagem, né? Pode também te procurar para desenvolver... Com certeza, né? para desenvolver uma roupa. Que gosta de si mesmo, que quer se dar um presente, isso né? Isso aí. E como é que tu trabalha com as meninas aqui? Então, as Barbies foi uma ideia que eu tive logo no início do ateliê. Porque o que acontece? Tu entrega o vestido pra noiva e elas criam... É muito impressionante, assim, porque cria uma identificação, assim, comigo também, e com aquela peça, enfim, e elas querem reviver aquele momento, né? Só que é muito difícil elas tirarem o vestido da caixa, enfim. E a Barbie daí é uma réplica que eu faço do vestido de cada uma e entrego pra elas depois do casamento. E elas deixam exposto em casa, enfim. É uma forma de lembrar daquele momento, né? Porque ela vai estar ali. Tu faz uma miniatura do vestido. Uma miniatura do vestido. E dá de presente. Isso aí, é uma réplica do vestido que ela usou. Uma bela lembrança, né? É uma bela lembrança, elas adoram. E então, na verdade, tu não usa como protótipo. Sabe que eu achava que era um protótipo? É uma boa ideia, mas elas são, na verdade, pra fazer uma réplica... estudo, né, da roupa e tal, enfim. Essas coisas que eu acho que quando criança eu brincava assim também, muito legal, né? Porque traz muito pro lúdico, me lembro né? daqueles, não sei se tu brincou também com aqueles de papel, sabe? Que a gente trocava. De vestir. Os vestidinhos, Então, muito eu achava fofo. que era... Aqui é uma renda. Aqui é uma renda francesinha, então, mais delicadinha, né? E aí, claro, a dificuldade é conseguir a renda no tamanho proporcional à Barbie, né? Que ela é muito menor, pequenininha, né? É verdade. Mas as noivas enlouquecem, assim, elas adoram. Porque é uma Barbie com o vestido delas, né? Claro. Que bom que tu falou em proporção, porque existe também no ser humano essa questão da proporção, claro, com né? certeza. Do próprio vestido, a mulher mais cheinha, a mulher mais magrinha, a mulher mais alta. Aí tu também tem que... O próprio desenho do tecido tem que ter uma proporção com a pessoa. Claro, como ele vai vestir, né? Eu gostei dessa parte dos vestidos, dos tecidos estarem explorando e se qualificando mesmo sendo sintético. Sim, né? Hoje é muito fácil. A tecnologia assim, acho que ajuda bastante isso, né? Muito avançada. Olha que graça. Bom, então, Ana, adorei te receber aqui. Bacana. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os profissionais da moda, ou mesmo que não sejam da moda, os artistas, né? Que começam a carreira, que tem toda aquela... vontade de ser um profissional também qualificado. Com a tua experiência, gostaria que tu deixasse uma mensagem para finalizar o programa. Eu acho que, em primeiro lugar, se vocês têm aquele desejo, aquele lado profissional do que vocês gostam, acho que tem que acreditar e tem que investir, tem que buscar mesmo, porque eu noto que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas através do nosso trabalho, né? E é muito bacana, isso é muito realizador, muito compensador, né? Claro que existe todo o esforço e toda a busca, às vezes não dá certo, mas não acreditem, porque eu acho que vale muito a pena poder realizar esses sonhos e estar participando da vida das pessoas nesses momentos, né? A gente vai aprendendo com a prática. Vai aprendendo com a prática. A profissão de design de moda não é fácil também. E tu tem o teu ateliê aqui no Recanto Maestro. Sim, e em Caxias. E em Caxias do Sul. Né? Depois a gente vai deixar o teu telefone também, o pessoal fazer contato. Tá Muito obrigada. Obrigada. Então, estamos encerrando hoje o programa com Ana Dotto. Adorei, achei maravilhoso. E nos vemos nos próximos programas.